mostrar primeiramente essa parte aqui. Então, esse é um mapa em 3D, né? A gente tem o quê? As áreas baixas em verde, essas são as planícies. Aí a gente vai ter as áreas de planalto em marrom, tá? E as áreas de montanha são essas marcações que como se fossem saltando aos nossos olhos, né? Então, essas áreas aqui, por exemplo, de montanha. Esse é um mapa 3D. A Ásia é o maior continente, então a gente pode perceber ela alongada aqui, né? A gente vai ter diferentes paisagens da Ásia, como vocês viram na aula do Centro de Mídias. Então, a gente vai ter, por exemplo, aqui o Japão, ó. Tá? Muitas montanhas. Acontece por conta de choques de placas. A gente vai ter essa área aqui, que é a Cordilheira do Himalaia. Também acontece por choque de placas. Então, a gente vai ver isso também com o livro didático, e o livro didático está com vocês, então facilita vocês também para poderem perceber isso em casa. Essa área aqui é de deserto. Ó, deserto. Percebam que ela é bem plana. Ela tem cadeias de montanha desse lado e desse lado, tá certo? E a gente vai ter áreas de montanhas aqui. Então, essas planícies, por exemplo, quando a umidade chega, ela bate nesse planalto aqui e não vem para essa região. Então, é por isso que a gente vai ter deserto nessa área aqui dessa região. Vou mostrar também um pouco como que isso vai funcionar, tá? Então, a gente vai ter um pouco para mostrar para vocês. E aqui está o mapa dos países. Esse Atlas é um pouco diferente, porque essas ondulações que vocês estão vendo aí são as áreas físicas. Então, ele tentou montar um mapa em conjunto, tanto político quanto físico. Então, a gente consegue perceber, por exemplo, aqui na China, que é esse país em verde, que tem muita área de montanha. A gente tem área de planície aqui, mas aqui é muita montanha. Por quê? Porque o Himalaia tá pra cá, ó. Então, a gente vai ter tudo isso daqui como Cordilheira do Himalaia, tá? Então, a gente pode perceber do Japão também, outra área aqui que tem bastante montanha, tá? Então, esses são os países da Ásia. Nós vimos em sala de aula que a Ásia, que é no caso o Oriente, ele é dividido em várias partes, tá? Então, essa área aqui, ó, nós chamamos de Oriente Médio, ok? Que são as áreas dos países que têm, principalmente, maioria muçulmana, tá? Essa área aqui, ó, que a gente vai pegar esses países aqui, Vietnã, Camboja, Tailândia, Mianmar, Indonésia, Filipinas, Malásia, essa área a gente chama de Sudeste Asiático, ok? E aí a gente tem o Extremo Oriente. Quem que entra no Extremo Oriente? Japão, as duas Coreias, a China e Taiwan. Então, a gente vai ter o Extremo Oriente com essa área aqui, tá? E essa área do meio, a gente não denomina de uma maneira assim como que a gente vai chamar um pouco de Oriente Próximo. Próximo a quem? A Europa, que tá aqui. Então, vai ser a Rússia, a Cazaquistão, o Uzbequistão, Turcomenistão. Essa área vai ser o que a gente chama de Ásia Oriente Próximo, digamos assim, tá? Então, a gente vai ter essa do mapa político. E aí, vamos usar o livro didático, que é mais fácil, que é o que vocês vão ter em casa. Então, aqui. Esse primeiro mapa é em relação ao relevo e o tectonismo. Então, novamente, as áreas em verde são as áreas de planície, as áreas amarelas são as áreas de planalto e as áreas em marrom vão ser as áreas de montanha. Então, a gente pode perceber nesse mapa que o que predomina na Ásia são as áreas de planalto e as áreas de montanhas. É o que predomina. E, de certa maneira, a população, a gente vai ver numa próxima aula, a população vai estar concentrada onde, então? Nas áreas de planície. Então, a gente vai ter grande quantidade de pessoas nas áreas de planície, algumas áreas de planalto mais baixa, e, portanto, a gente vai ter uma concentração humana muito grande. Por quê? Porque não há muitas cidades no planalto do Tibete, ou muitas cidades no deserto da Arábia. Então, essas pessoas vão se concentrar nas áreas litorâneas e nas áreas de planície.
onde vão ter recursos, um clima mais ameno e possibilidade de grandes quantidades de construções. Então, essa área aqui, por exemplo, em verde na China, é uma área de formigueiro humano, onde estão a maior concentração das cidades chinesas. Essa área aqui também a gente vai ter outro formigueiro humano, com grande quantidade de cidades. Essa área aqui, que é a planície do Ganges, que é o maior rio e um dos mais importantes da Índia, é outra área de formigueiro humano, porque vão ser áreas onde a gente vai ter grande quantidade de cidades. Então, os dois países mais populosos do mundo, que é a China e a Índia, elas vão ter grandes concentrações nas suas planícies, que é onde vai ter maiores condições de vida, tá? E aí é importante da gente saber como se formou alguns eventos como o Planalto do Tibete. Então, aqui a gente tem um limite de placa, né? A flechinha indica que a placa euroasiática vem para essa direção, a placa indo-australiana vem nessa direção. Então, quando as duas placas se chocam, elas são duas placas continentais, então elas se elevam e aí elas vão formar as cadeias de montanhas. Então, o Everest é a maior montanha do planeta porque ele está sendo formado num limite convergente. E aí a gente vai ter cordilheira. Qual que é a diferença entre as cordilheiras e as outras montanhas? As cordilheiras são montanhas recentes, elas ainda estão sendo formadas. Então, a gente vai ter essas áreas de placas tectônicas em choque, tá? Todas as áreas onde tem placas tectônicas em choque e resultam em grandes montanhas, a gente vai chamar esses conjuntos de montanhas de cordilheiras, tá? Aí a gente vai ter a placa, o limite de placas aqui, a gente vai ter essa placa das Filipinas aqui está o Japão. Então, quando a gente tem uma placa vindo para cá, outra placa vindo para cá, outra placa, limite de placas, movimentação, essa área aqui é uma área de intensa movimentação tectônica e resulta numa intensa atividade sísmica. Então, aqui a gente vai ter esta região aqui, esta região aqui. Grande quantidade de terremotos, grande quantidade de vulcões, grande quantidade de tsunamis. Então, essa área ela é muito movimentada. Aqui no norte também, a gente vai ter placas convergentes, são áreas também de grande quantidade de terremotos. Alguns vulcões. Essa área aqui, placa da Arábia, né? A gente também tem a placa da Arábia, a placa do Irã, a gente tem a placa euroasiática, africana, portanto, também são áreas de grande movimentação, são áreas de grande quantidade de terremotos e vulcões. Então, aqui, né, na página do livro, vocês têm aqui, ó, o símbolo do triângulo vermelho são vulcões. Tudo isso aqui é uma cadeia de vulcões. Aqui é uma cadeia de vulcões. Por quê? Porque está no limite de placas. Então, a gente vai ter vulcões. Todas essas bolinhas amarelas e marrons são terremotos que a gente consegue sentir entre 1900 e 2015. Então, grande quantidade de terremotos. Tsunami, que vai ser da altura das ondas. Então, a bolinha mais escura são as ondas com mais de 10 metros. As outras bolinhas vão ser entre 5 e 10 metros. Então, aqui a gente teve, na Indonésia, um super de um tsunami, matou mais de 210 mil pessoas. Aqui a gente vai ter outro tsunami. Aqui a gente vai ter outros tsunamis. Aqui a gente vai ter tsunami. Aqui a gente já teve tsunami. Então, a gente vai ter uma área que ela é muito ativa tectonicamente, tá? Aqui, como que a gente vai ter o terremoto e o tsunami do Japão em 2011, né? Que produziu um tsunami e que causou muitos problemas para o Japão. Então, toda vez que tiver terremoto, ele vai estar com esse símbolozinho no mapa, ó. Então, uma bolinha vermelha com várias ondas. Por que várias ondas? Porque o terremoto acontece em baixa profundidade, dentro da placa tectônica, né, com choque, e aí ela vai se repercutir em ondas na superfície,
Por isso que o tsunami produz várias ondas no mar. Toda vez que acontece um terremoto no mar, pode produzir um tsunami. Então, se o terremoto fosse na terra, não produziria tsunami, tá? Então, o tsunami é quando acontece um terremoto em baixa a gente está falando dentro da placa tectônica. Essa placa vai ter um deslocamento para cima, e aí essa pressão forma as ondas. À medida que as ondas vão chegando próximo da praia, que a profundidade diminui, a onda aumenta. E aí ela vem com mais velocidade e maior para a cidade. Tá? É só terremoto que produz tsunami? Não. Então, se cair um asteroide no mar, também se produz tsunami. Tá? Então, algumas explosões submarinas também pode produzir tsunami, mas a força é muito grande. Então, aqui vocês estão vendo as imagens. Isso aqui é um mar recuado. Então, o mar recua. Qual é a diferença da onda do tsunami para a onda, né, em relação a uma onda normal que as pessoas pegam? O vento. Então, uma onda normal, ela quebra e ela é produzida pelo vento. Então, o vento empurra o mar, com a profundidade a onda aumenta, ela chega na altura máxima e quebra. E volta com a maré. A onda do tsunami não quebra, ela só vai. Por quê? Porque é uma força que empurrou a água, tá? Pra cima, e aí ela se expande para todos os lados e forma as ondas. Então, o mar recua, e aí ficam essas áreas, e aí a força vem. E aí a destruição fica. E leva tudo com ela, tá? É uma aula também que eu gosto de mostrar pra vocês, mas infelizmente a gente vai ficar só com o livro didático mesmo. Aqui é o momento que a água invadiu a usina nuclear de Fukushima, e aí o reator explodiu, porque ele superaqueceu e explodiu. Então, toda essa área de Fukushima, ainda hoje, depois de 9 anos do terremoto, do tsunami, essa área ainda hoje está isolada. Algumas áreas foram liberadas, mas sempre tem medição de radiação, e sempre tem pessoas que não querem voltar para suas casas por medo da radiação, né? Compreensível. Aí nós vamos falar de clima e vegetação. Então, vocês podem perceber aqui é clima. Nós temos uma corrente quente nessa área. Ela é importante para a quantidade de chuvas que chega nessa região. Trópico de Câncer, toda essa área aqui para baixo, principalmente essa área aqui está o Equador. Toda essa área aqui que recebe essa umidade vinda do mar vai ter grande quantidade de chuvas. É o que a gente chama de monções. Então, essa área aqui chove muito. Nós temos grande quantidade de florestas nessa área aqui. Tínhamos florestas nessas áreas aqui também, mas já foram praticamente desmatadas. Então, a gente tem grande quantidade de florestas aqui, porque também recebe grande quantidade de chuvas. Aqui é um clima praticamente equatorial e um clima tropical aqui. Tá? A gente vai ter corrente quente aqui também, traz também chuvas aqui, e também essa área aqui, por conta dessas correntes quentes, também formam tufões, que é a mesma formação de um furacão. Então, aqui, principalmente na Indonésia, Malásia e Filipinas, nós temos grandes áreas de tufões e são muito fortes. O último tufão na Malásia, a gente vai ter vento de mais de 180 km por hora. E chegam no Japão também, dependendo da força, eles conseguem chegar até o Japão. Então, a gente vai ter essas áreas aqui com grandes tempestades, que é o caso do tufão, com grande quantidade de ventos, com grande quantidade de chuvas. Tá? Aí a gente vai ter acima do Trópico de Câncer até o Círculo Polar, essa área aqui, o clima vai variar com o quê? Com a altitude. Então, nas áreas onde vai ter planalto, a gente vai ter clima frio de montanha, tá? Nas áreas onde vai ter planaltos e rodeados por montanhas, nós vamos ter o semiárido. E nós temos o deserto também nessas áreas aqui, e nessas áreas aqui, e nessa área aqui, que é no norte da China, tá? Aí,
Passou as áreas de planalto, virou a planície, nós vamos estar próximos do círculo polar, portanto, o clima temperado continental. Acima do círculo polar é o clima polar, tá? Então, a gente vai ter isso. Com as precipitações, então, novamente, ó, corrente quente forma grande quantidade de chuvas, permite que as chuvas se formem, e aqui a gente vai ter grandes quantidades de chuvas. Diferente daqui, ó, a corrente não chega aqui, né? E não vem chuva pelo norte, porque aqui a gente vai ter montanhas, portanto, essa área toda vai ter uma precipitação muito menor por conta do clima do deserto. E aí, consequentemente, o clima do deserto, tá? Isso aqui é no verão, que vai começar amanhã, o verão para eles amanhã. Então, que é o solstício. Aqui a gente vai ter embaixo no inverno, em janeiro, que para nós é o verão. Aí no inverno inverte. As chuvas não vão acontecer por aqui. Por quê? Porque é normal, né? Inverno, então vai ter menor aquecimento das águas, mesmo com a corrente quente. Então a gente vai ter temperaturas mais frias, menor quantidade de chuvas, como vai acontecendo para nós, né? A gente tem poucas quantidades de chuva agora no outono e no inverno. Então a chuva vai vir por onde? Vai vir pela neve, na verdade, não é chuva, é precipitação pela neve. Por quê? Porque aqui, à medida que a gente passa do Trópico de Câncer, a gente vai ter quedas nas temperaturas. Então, no inverno, a gente vai ter possibilidade de neve. Então, lugares, tirando do deserto, né, que não tem precipitação de nenhum tipo, então a gente vai ter grande quantidade de neve nessas áreas aqui e gelo, tá? E aí, a vegetação, logicamente, ela vai se adaptar a essas condições. Então, onde chove mais, a gente tem possibilidades de florestas. Aonde chove menos, a gente vai ter vegetação adaptada para os desertos. Aonde a gente vai ter grande quantidade de frio, né, e por conta do clima temperado e polar, a gente também vai ter vegetação que se adapta a essas características. Então, aqui a taiga, novamente, ó, as coníferas, que são os pinheiros, e a gente vai ter esse tipo de vegetação, tá? Então, a gente tem aqui, no caso, a vegetação da Ásia.